Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Miguel Cadilho, agradecer-lhe a presença aqui nesta Comissão de Inquérito e sugerir-lhe que, se não visse inconveniente da sua parte, nos facultasse o documento dos 39 pontos que inicialmente leu para distribuir aos membros da Comissão, se não houver da sua parte inconveniente. Muito obrigado. Gostava de lhe colocar algumas perguntas sincopadas, pergunta-resposta. A primeira tem a ver com esta questão. Em outubro de 2008, a Deloitte, por encomenda do Conselho de Administração de que presidia, concluiu pela existência de imparidades ou prejuízos da ordem dos 700 milhões de euros, mais 200 milhões no grupo SLN. Já o disse aqui hoje. Em dezembro, 3 meses depois, a mesma Deloitte concluía pela existência de imparidades no valor de 1.624 milhões de euros só no BPN, isto é, passando de 700 para este valor. Que explicação tem para este salto? Acham não razoável admitir que pelo menos parte deste salto terá sido o resultado de uma nacionalização parcial do grupo SLN, isto é, de uma decisão que separou o BPN do grupo SLN e que, por consequência, fez surgir imparidades, prejuízos, que podiam não surgir se o grupo tivesse conservado unido. Mesmo que com uma eventual nacionalização. E, portanto, eu suponho que já se referiu a esta questão, mas gostava que detalhasse esta questão e que nos ajudasse a eventualmente estimar no salto qual é o valor resultante desta nacionalização parcial. Muito obrigado. 3 razões: critérios internos, critérios externos e o resultado de uma nacionalização fracionada que determinou o aparecimento de imparidades que não surgiriam noutra situação. Foi clara a resposta. Aliás, ao Sr. eu hoje, muitas das perguntas que lhe vou fazer vai ser na sua qualidade de economista e de especialista na matéria e não repescar aquilo que pode ser o fantasma da primeira Comissão de Inquérito, que eu não queria aqui ressuscitar nenhum fantasma. Uma outra questão. O Dr. Teixeira dos Santos, e também já se referiu a isso, mas eu queria que elaborasse. Uma das argumentações que usou para a nacionalização foi a do risco sistémico. Eu sei que hoje há muitos especialistas economistas, desde o Dr. Paulo Soares Pinho ao Dr. Daniel Bessa, que já ouvi escritos e li escritos deles, dizendo que não havia risco sistémico. Eu queria que o Sr. elaborasse como é que o senhor é tão perentório ao dizer que não havia riscos sistémicos. Em que situações objetivas é que pode sustentar esta afirmação? E uma outra pergunta transposta para a frente é se o risco sistémico, que também é utilizado, embora de uma forma não tão explícita, quando se avalia agora a recente venda ao BIC como alternativa à liquidação, e invocando que a liquidação teria risco sistémico, se também aqui a validade deste argumento é semelhante à invalidade do mesmo argumento usado em 2008 pelo Dr. Teixeira dos Santos. Pois, mas essa terminologia, apesar de ser inovadora, em 2008 pegou destaca. E tanto pegou destaca que é utilizada outra vez em 2011 para contrapor à opção privatização a liquidação. Se a liquidação fosse a opção, tinha risco sistémico. Não é bem assim. Como alternativa à venda, havia a perspectiva de liquidação. Mas a liquidação... Um dos argumentos contra a liquidação era o risco sistémico. Não. Obrigado, Sr. Dr. Miguel Cadilho. Eu vou, Sr. Presidente, com a autorização dos colegas, ler a parte final da conclusão 18 da Comissão de Inquérito, da primeira Comissão de Inquérito. Diz ela, e só volto a ela por razões de precisão: a Caixa Geral de Depósitos também se apresentou como interessada na compra do BPN, mas esta proposta foi liminarmente recusada pela administração da SLN, presidida pelo Dr. Miguel Cadilho. É o que diz a parte final da conclusão 18 da Comissão de Inquérito. É evidente que isto é uma inverdade, como temos hoje claro.
Mas eu queria dizer sobre esta matéria 2 ou 3 coisas. A primeira é, o senhor tem a convicção de que a proposta da Caixa foi feita por instruções governamentais? É uma mera convicção pessoal ou é baseada em dados objetivos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A vontade de negociar a eventual venda de todo o grupo SLN, com base numa contraproposta de 1,16 euros à ação, implicava que o Estado, a Caixa Geral de Depósitos, melhor dizendo, adquirisse o grupo SLN não pelos 400 milhões de euros que há pouco referiu, mas por um valor muito próximo dos 800 milhões de euros, porque eram 706 milhões ou 707 milhões de euros, pelo menos é o que está... Era incluindo a Operação Cabaz, que todavia foi só realizada na primeira tranche. Explicaria, porque eu suponho que havia naquele momento 700 e poucas milhões de euros de ações. Mas incluía as ações subscritas em julho na Operação Cabaz, julho e agosto, não é assim? Mas como... É o que vem transcrito na carta de resposta, salvo erro, de resposta sua à Caixa, se não me equivoco. A minha resposta foi antes da nacionalização. Pois, naturalmente. Mas uma terceira questão que eu gostava que abordasse, doutor, é a seguinte. O parecer que o Banco de Portugal emite, dirigido ao Ministério das Finanças, advogando a hipótese da nacionalização, refere a determinada altura que o BPN não tinha dado sequência à oferta da Caixa Geral de Depósitos, numa parte do texto desse parecer. Eu queria perceber esta dificuldade de, por um lado, o Ministério das Finanças receber uma informação objetiva da Caixa, de que os senhores estavam disponíveis a vender, fizeram uma oferta de base, uma oferta de partida. Por outro lado, a incapacidade do Banco de Portugal, que deveria saber o que é que se estava a passar, de conhecer essa proposta e de informar rigorosamente o Ministério das Finanças. Gostava de perceber, primeiro, o valor de facto que implicava para a Caixa, 700 milhões, ou 800 milhões, ou 400. Segundo, em que é que o Sr. Doutor se baseia para ter uma convicção de que houve instruções governamentais e como é que explica este aparente desconhecimento por parte do Banco de Portugal?